E após a prisão em flagrante de uma mãe que tentou jogar o filho no Rio Paraíba do Sul, em Campos, a polícia continua com as investigações sobre esse caso. Testemunhas que estavam no local já prestaram depoimentos, mas o pai da criança e outros familiares ainda serão ouvidos. Nessa reportagem, você também vai ver o que leva uma mãe a agir dessa maneira com o próprio filho. O meu instinto de mãe fez gritar dentro de mim e eu desci e eu fui ajudar. Fabíola acredita que a maternidade a empurrou para salvar a criança que seria jogada no Rio Paraíba do Sul, em Campos. Ela estava junto com o filho quando agiu rápido para evitar a tragédia na ponte Barcelos Martins. Eu estava indo na igreja, ao subir a ponte eu vi uma aglomeração, sem saber em si ainda o que era, né? Passou um rapaz ao telefone e eu perguntei a ele o que seria, o que estaria acontecendo. E ele me passou que uma mãe estava tentando jogar um filho. Imediatamente eu desci da moto, pedi meu filho para descer e fui ao encontro da mãe. A mãe já estava com o corpo totalmente virado aqui para a parte do passeio e o menino tentando ir ao contrário do que ela estava puxando ele. Aí eu imediatamente tentei vir por trás dela, tentei empurrar ela de volta para o meio da ponte e chegou uns dois rapazes que graças a Deus também tentaram e conseguiram segurar o menino e a mãe o tempo todinho puxando o braço dele, perguntando se a gente queria criar a criança, se a gente queria levar a criança, né? Foi um momento desesperador, um momento muito comovente. O ato de uma mãe atentar contra a vida do próprio filho e de uma outra se sentir motivada a tomar uma atitude heróica reflete o quanto a maternidade tem sido cada vez mais complexa. A maternidade, às vezes, ela pode ser muito pesada, né? E depende muito da mãe observar como que está sendo esse processo dela ser mãe, né? De ser mãe. Se ela está conseguindo dar conta, né? Como que está o processo dela enquanto saúde mental e tudo mais, para que ela possa, caso necessário, buscar ajuda, né? E também entender esse contexto familiar, né? Porque às vezes a maternidade, principalmente quando a mãe se vê sozinha dentro da maternidade, é uma sobrecarga muito grande. A mulher foi contida até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Fabíola tentou, em meio à confusão, proteger o máximo possível o menino de apenas 8 anos de idade. Como eu estou, né, no último período de serviço social, né, a gente lá aprende que a gente tem que preservar a criança, né, e tentar buscar, coletar o máximo de dados que a gente pode, né, para poder tentar entender, e foi isso que eu fiz. A mãe foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e a criança está sob os cuidados da avó materna. O caso é investigado pela Delegacia de Guarulhos, onde foram solicitadas as medidas protetivas da lei Henri Borel. As medidas protetivas da lei Henri Borel nada mais são do que medidas protetivas para salvaguardar essas crianças que são vítimas de crimes violentos, como homicídios, agressões, espancamentos de uma forma geral, torturas, crimes sexuais. Então, devido ao poder geral de cautela do magistrado e da disposição legal da lei Henri Borel, então é possível, hoje em dia, que esses agressores sejam afastados do convívio dessas vítimas, de familiares, de qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de situação que possa causar um mal maior, até mesmo revitimizar essas pessoas. O pai da criança e outros familiares ainda vão ser ouvidos pela polícia. Nós ainda não ouvimos os familiares. Tá? A situação de ontem foi a prisão em si, prisão em flagrante. Foram ouvidos policiais militares, policiais que conduziram ela para a delegacia, as testemunhas que impediram ela de jogar um menino no rio. Então, no segundo momento, sim, serão ouvidos familiares, até mesmo esse pai dessa criança, para saber se houve ou não esse tipo de briga. Então, nada nesse sentido está confirmado ainda. A mãe recebeu atendimento psicológico no Hospital Ferreira Machado. As investigações ainda não descartam que a decisão de jogar o próprio filho no Rio Paraíba do Sul pode ter sido motivada por questões de saúde mental. O impacto psicológico do ato no filho ainda preocupa especialistas. A gente precisa olhar para como essa criança estava vivenciando aquilo, né? Como que foi isso para ela, como que ela vai, quais consequências isso vai ter na vida dela, né? E buscar dar um maior apoio, dar um acompanhamento necessário, porque
possivelmente essa criança precisa sim de um acompanhamento psicológico para elaborar melhor essa situação. Afinal de contas, como você disse, a gente espera que a mãe seja a cuidadora, né? Então, a mãe para ele possivelmente era aquela figura que estava ali para protegê-lo e, na verdade, não foi isso que aconteceu. Pois é, e é um assunto que a gente precisa, né, trazer aí esse alerta, trazer informações importantes para ajudar também outras famílias que às vezes passam por uma situação também parecida. E agora a gente vai atualizar esse caso com a Manuela Scala, vamos saber, né, como é que está essa situação. Manuela, boa tarde. Oi, Ana Paula, boa tarde para você, para quem nos acompanha no Balanço Geral de hoje. A audiência de custódia da mãe que tentou jogar o próprio filho de 8 anos da Ponte Barcelos Martins, no Rio Paraíba do Sul, em Campos dos Goytacazes, estava previsto para amanhã de hoje. Ainda não é possível saber o resultado da audiência, já que o processo corre em segredo de justiça, por envolver um menor de idade. E com isso, não é possível visualizar os autos. A audiência acontece na central de custódia do presídio Carlos Tinoco da Fonseca. Caso o juiz entenda pela prisão dela, a mesma será encaminhada para o presídio feminino. Ana Paula. Tá bom então, Manuela, vamos acompanhar de perto aí esse caso. Muito obrigada pelas suas informações. A polícia ainda segue com as investigações, tem um pai que vai ser ouvido, tem outros familiares também, e a gente vai acompanhando.